Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na Live Terapia do Luto. Essa é a nossa Live Terapia do Luto número 43. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. Vamos conversar sobre luto, falar sobre como a gente pode estar vivendo de uma forma mais tranquila e mais leve esse processo tão doloroso que é o luto. Mas nós aqui estamos aprendendo muitas coisas, aprendendo que esse processo é natural e nós precisamos lidar com ele cada dia melhor para que a gente possa sair dele, para que a gente possa sair do processo de dor e de sofrimento e para que a gente possa estar aí sentindo a nossa saudade de forma bem leve. Tá? Boa noite, Roberta. Vou adicionar a Andréia aqui. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite. Vamos chegando. Aê! Boa noite. Boa noite. Seja Tudo bem com vocês, tudo meninas? bem? Vamos aguardar aqui as meninas entrarem. Eu estou entrando aqui no meu Facebook para ver se veio aquela notificação, né? O aviso. Quando o aviso chega, é melhor, porque as pessoas são avisadas do início da live e elas podem ir chegando aí. Acabou de me avisar aqui, eu já entrei, mas acho que tá avisando desde a semana passada, tá direitinho, né, Michele? Tá, desde a semana passada melhorou. Melhorou bastante. E hoje eu achei que podia não dar certo de novo, porque choveu aqui, a gente ficou um tempo sem energia. Aqui também. Ficamos sem energia elétrica, aí eu fiquei com medo da gente não conseguir fazer a live, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aí em véspera de carnaval, mas a nossa dor continua, né? Quem está vivenciando esse luto sabe que essa dor, ela não cessa. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a oscilação, né? Entre estar ali diante da dor ou deixá-la de lado. E hoje nós vamos dar uma continuidade a esse assunto, falando que a constância é muito mais importante que a velocidade. Nós sabemos que o luto, ele é vivido minuto a minuto. Esse luto, ele é vivido diariamente e o processo dele é lento. Então não adianta a gente querer essa pressa toda, só que a gente precisa processar esse luto e isso precisa de tempo. Mas a constância desse tratamento, desse olhar, desse cuidado, vai fazer toda a diferença nesse processo. É um olhar e vigiar constante, né? Quer falar um pouquinho, André, sobre isso? Hoje, como a Michele falou, é a continuação da live passada. Entrou bastante gente, eu nem vi, Michele. Eu tô aqui, tá passando só a Roberta, né, até agora? Entrou? Por enquanto, bastante, não? Não. Mas elas vão entrando, né? E a gente vai retomando o assunto, a gente vai repetindo aqui com elas. Isso. A constância é perseverança, é insistência do continuar. Porque a gente, quando está nesse processo, parece que o mundo lá fora parou, né? Pausou. E quer dizer, a nossa vida pausa e fica lenta. E lá fora a vida continua corrida. Então, nós temos que, nesse processo, respeitar o nosso ritmo. Né? Por isso que a gente fala que a constância é mais importante que a velocidade. A velocidade de você querer melhorar, de acordar amanhã já está melhor, acordar amanhã sem sentir aquela dor, sem sentir a tristeza, não é bem assim.
essa velocidade só vai piorar ainda mais, né? A gente não vai aprender, a gente não vai poder organizar, a gente não vai conseguir dar aquele passo que a gente precisa dar de cada vez. Então, a gente tem que respeitar o ritmo, mesmo continuando devagar, mesmo que ele esteja devagar, né? Aos poucos, né? No seu tempo, que a gente vai conseguir elaborar tudo que aconteceu. Sem contar que essa pressa que a gente tem de ficar bem, ela é compreensível, né? Todos queremos passar logo por essa dor, não ter esse sofrimento, não ter essa angústia, essa dor no peito. Só que essa pressa, ela causa uma ansiedade, né? E essa ansiedade em ficar bem logo acaba atrapalhando todo esse processo. Porque a ansiedade, ela paralisa. Ela tem esse efeito de paralisar, né? E nós ficamos realmente, em muitos momentos, sem ação. A gente não sabe como seguir. E essa ansiedade atrapalha demais. Então, querer que isso aconteça de uma forma mais rápida é natural e compreensível. Mas muitas vezes pode atrapalhar esse processo que precisa de cuidado, de percepção, de atenção. Então, nesse momento, as ações constantes, elas são muito mais importantes. Então, a gente precisa aprender quais ações nós vamos colocar em prática nesse processo de luto e aprender também a manter essas ações todos os dias. Porque é muito natural que uma pessoa em luto também, ela acorde sem vontade de fazer nada, né? Daquele dia, de repente, ela não quer ir trabalhar, ela não quer fazer nada, ela quer ficar em casa, ela se afasta de todo mundo. E é nesse momento que acontece essa paralisia de ações. E são somente as ações, os cuidados, o autocuidado, o autoamor, que vão fazer com que você consiga processar esse luto. Então, é importante que esses cuidados não cessem, que todos os dias você esteja se cuidando, tá? Porque é isso que vai fazer você se sentir melhor lá na frente. Isso Juliana, mesmo. boa noite. Boa noite, Juliana. Vamos compartilhando aqui. A gente precisa ir com calma. Esse livro que eu estou lendo, ele fala muito sobre isso, sobre a constância, né? O fato de você escolher demonstrar a coragem, por exemplo, de levantar de manhã é uma vitória, de querer sair da cama, de querer ir trabalhar, de querer a primeira oportunidade de estar nessa terapia de luto já é um passo, já é uma vitória, porque todas estão aqui. Isso já é um passo. Isso tem que ser a constância na nossa vida, né? É devagar, porque todas as lives a gente percebe que ainda dói muito. Sim. Né? Que ainda tá difícil você levantar de manhã, tá difícil você viver essa vida que agora é diferente da que você tinha antes, tudo é difícil. Mas a gente precisa dessa coragem, né? Deixar esse medo de lado de querer fazer as coisas. E esse livro que eu tô lendo está me ensinando tanta coisa. E eu até anotei aqui, né? Que eu falei, indo para o trabalho, saindo da cama, né? E o medo e a bravura de vocês tem que, coexistir. Os dois. E aos poucos mesmo. Tem que ser bem aos poucos. E a gente vai conseguindo elaborar, né, com o tempo. Mesmo que doa, a gente precisa entender que é um processo lento. Então, para a gente tem... O mundo lá fora está em velocidade. Mas nós, nesse processo, nós temos que ir lentamente. Para a gente poder entender e elaborar tudo o que está acontecendo. Exatamente isso, Andréia. A Andréia falou algo aí muito importante que às vezes a gente não percebe. Quem está vivenciando esse processo de luto, muitas vezes não percebe. A questão de fazer a junção, né, de ações. Elas precisam existir juntas, porque juntas essas ações vão ficando mais fortes. Nós precisamos aprender a olhar qual é o cuidado necessário naquele momento, qual é a ação que você tem que ter naquele momento. E a gente só vai aprender isso se a gente observar essa dor, observar esse luto.
e se conectar com coisas que vão te fazer bem. Então, porque eu sei que eu converso com muitas pessoas e algumas me perguntam assim, mas o que fazer? Né? Muitas pessoas perguntam qual é a ação, o que fazer, como se fosse uma receita. A gente tem, assim, alguns exemplos, algumas indicações, porém, você é quem vai saber o que vai te fazer melhor naquele dia. Ter as ações indicadas a serem feitas, né, é muito bom, mas você tem que saber o momento de usá-las, né? Em que momento que eu vou sair com amigos? Em que momento que eu vou executar uma outra atividade? Em que momentos eu vou buscar uma terapia? Qual é o momento de me relacionar com outra pessoa? Qual é o momento certo para fazer cada coisa? Porque se você fizer uma atividade ou uma ação em um momento errado, você pode se frustrar, porque de repente você não está pronta para fazer aquilo. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Elisete, boa noite. Cori, boa noite. Sejam bem-vindas. E eu queria, assim, né, se alguém quiser se manifestar e falar ali, quais são as ações que vocês estão realizando que está ajudando mais, né, nessa melhora de vocês? Aí chegou, meu companheiro. Ele adora passar aqui em frente. Qual que é a ação que vocês fazem aí que mais dá resultado? Onde você vai ficar, meu filho? Oh. Vem pra cá, vem. Põe a bunda pra lá. Ai, deitei, vai. Então, qual é a ação, né? Porque muitas vezes a gente se pega em situações que a gente não sabe o que fazer. Mas tem uma em especial que melhora o seu dia, que melhora o seu humor, que te conecta de repente com uma vibração melhor, com um sentimento melhor, né? A gente sabe que do mesmo jeito que tem gatilhos emocionais que baixam nossa vibração, que fazem com que a gente fique triste, que a gente fique mais depressiva naquele dia, mais saudosa, tem também as ações que nos deixam melhor. Qual é essa ação, né, que vocês fazem aí com frequência e que deixa você um pouquinho melhor? Muitas vezes é uma oração, é um estudo, pode ser uma conexão, uma conversa que de repente você tem. Eu gosto muito de conversar, né? E aí eu falo muito sozinha, falo com meu filho, converso com ele, falo o que eu tô sentindo. É uma forma de colocar isso para fora, tá? E isso para mim funciona bem. É realmente como se eu estivesse fazendo uma terapia. Não tem ninguém ali me retornando, mas dentro do meu próprio pensamento eu começo a observar coisas que eu não tinha observado antes. Eu começo a observar que de repente eu estou ficando mais fortalecida a cada dia. São várias observações que a gente acaba fazendo ali. Aquele diálogo interno, né, de você com você mesma. Boa noite! Eu tô aqui no TikTok também, né? O rabo do gato estava igual se fosse um microfone. Ai, ai. Ele passa que ele adora, ele é um companheiro, ele adora participar das lives, né? Eu ligo aqui a câmera, passo um tempinho, ele vem da onde for, e ele vem e fica aqui, perto. Acho que ele gosta dessa sintonia da gente estar falando aqui. É energia boa. Da energia boa, isso mesmo. A Elisete colocou aqui. Ô, Bia, boa noite, né? É Bia quem tá aqui? Não tô conseguindo ver. É Marcos, né? Marcos, seja bem-vindo. Se quiser comentar um pouquinho da sua história, do seu luto aqui pra gente, tá? A gente tá fazendo essa terapia em grupo, juntamente aqui com o grupo do Facebook. A Elisete escreveu aqui. Vou abrir aqui porque tá muito pequenininho o celular, não consigo enxergar. Então, cada pessoa vai criando essa estratégia, essa ação aí, para que a gente possa se sentir melhor. E essa é a finalidade do tratamento do luto, fazer com que a gente se sinta um pouco melhor a cada dia. A Elisete escreveu: a minha é trabalhar muito.
dar carinho para os meus alunos que estão carentes. À noite é conversar com meu filho e falar sozinha também. E se falar sozinha é muito bom. A gente coloca para fora essas ações aí, na verdade, essas emoções, né? Que a gente está sentindo naquele momento. E isso alivia o peito, né? E às vezes a gente até chora. Às vezes, eu me emociono muito fácil, então qualquer coisinha eu choro também, né? Dizem que falar sozinho é falar com Deus, né? Sim. Quando a gente fala sozinho, ele está ouvindo tudo que a gente está falando. Por isso que quando a gente diz para fazer uma oração, não precisa ser uma oração decorada. Se você conversar com Deus, com certeza ele vai ouvir. E isso alivia, né, a nossa alma, deixa assim, dá um alívio, dá um relaxamento, porque você conversa, você está expondo tudo que você está sentindo. Eu vou ler um trechinho que eu separei, que eu achei maravilhoso. Use seus olhos, seus ouvidos, suas mãos e sua boca para se tornar um mensageiro por meio do qual o amor do seu ente querido viaja. Ou seja, né? Como o seu ente querido gostaria que você demonstrasse esse amor? Como ele demonstraria esse amor? Eu achei muito lindo isso aí. Eu até marquei aqui para não esquecer. Que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Maravilhoso. E você falou algo importante, Andréia, né? Como ele gostaria, né? De ver tudo isso. Como gostaria? O gostar é uma emoção, né? Então, nós que estamos vivenciando o luto, nós estamos... Sou terapeuta sim, Marcos. Sou terapeuta, também sou uma mãe enlutada, né? Fazem quase 5 anos que o meu filho faleceu. E depois desse tempo todo, eu busquei muitas terapias para me ajudar. E hoje, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, eu trago aqui nas lives para que a gente possa ajudar também quem está precisando desse entendimento do luto, tá? Porque o entendimento do luto é o que faz com que você processe de forma melhor tudo isso. E como eu estava falando, esse gostar, né? Como ele gostaria? Gostar é um sentimento, é uma sensação, é como ele vai reagir diante daquela situação. Gostar. Então, as coisas que a gente vivencia, tudo em nossa vida, o luto também, né? É como eu me sinto diante daquilo que está acontecendo. Por que a gente sofre muito no período de luto? Porque eu me sinto mal perante o luto. Eu sinto tristeza, eu sinto falta, eu sinto vazio, eu sinto dor, eu sinto saudade. Então, o que machuca a gente? O que tá me machucando, que tá me fazendo, tá me doendo aqui? É a morte? Não é a morte é algo natural. Porque se a morte machucasse alguém, todas as mortes machucariam. Mas o que faz doer é a forma que você se sente em relação a essa morte, a essa falta, a essa ausência, a essa pessoa. Se eu falar para você que morreu uma pessoa que você nem conhece, lá do outro lado do mundo, você vai sofrer igual? Não. Mas a morte aconteceu para as duas pessoas. Então, é o que você sente que faz com que você sinta essa tristeza. É a forma como você reage àquilo, como aquilo impacta na sua vida. E a forma de se sentir um pouco melhor dentro desse processo de luta é mudar a forma como eu me sinto em relação a isso. Não estou dizendo que a gente precisa ficar feliz com o que aconteceu, mas a gente precisa sim entender o luto, entender a dor, entender o sofrimento que a gente está passando e buscar sentir emoções melhores apesar de tudo isso. Se conectar com coisas que vão fazer você ter sentimentos melhores. Porque essa morte aconteceu e ela não tem, né, uma reversão. A gente não consegue reverter essa morte, mas a gente consegue
consegue mudar o que a gente está sentindo. Entender o luto, entender a morte, buscar aí um significado para essa passagem, porque nós estamos aqui de passagem, todos nós, não tem nenhuma pessoa nesse planeta que vai viver para sempre. Então, nós precisamos ter esse olhar, ter esse significado do que é a morte. Acabou, acabou, não existe mais nada. Se você pensa assim, a gente tem que respeitar isso. Porque a gente não está aqui para falar do que você pensa da morte, mas o que você sente em relação a isso. Porque se você ficar cultivando todo esse sofrimento a vida toda, você nunca vai sair do processo de sofrimento e de dor do luto. Então, esse olhar ele é muito importante. Entender que a forma como você se sente é o que faz e o que permanece você nessa dor. Né? Faz você se permanecer nessa dor por muito mais tempo. E como que a gente sai da dor e do sofrimento do luto? Mudando essa forma. Mas para mudar essa forma, eu preciso mudar o meu olhar. A forma como eu algumas atitudes para que eu possa me sentir melhor. E é aí que a gente vai fazendo essa reflexão, que é conhecer esse luto, conhecer essa dor. Por que você sente dor? Por que você sofre? O que está acontecendo no dia que você sofre mais? E aí você começa a lidar com isso, se conectando com coisas que são as ações que vão te fortalecer a cada dia. O Marcos colocou aqui, morrer é voltar para o lugar que viemos. Sim, eu acredito também que nós viemos de algum lugar, né? Nós somos energia e viemos de algum lugar, de um plano, né? Que traz essa energia e para lá voltamos. E o que volta para lá? Somente a energia, né? O corpo, ele fica aqui. O corpo, ele fica aqui na Terra, porque o corpo é da Terra. Né? Então, ele não tem como ir para nenhum outro lugar. Mas a energia, né, que existe dentro desse corpo, ela vai sim. E essa energia deixa de existir? Não. Ela só passa a viver novamente no plano de Deus, que é de onde a gente vem. Né? A Thalita colocou aqui, né? O que está me ajudando é olhar a minha sobrinha. A minha cunhada faleceu tem 1 mês. Minha cunhada ficou internada por 8 meses. Depois de 1 semana que o Nicolas faleceu, estou cuidando da minha sobrinha. Então, me distraio com ela. Passeio bastante em parques, igreja. De tarde, quando chego em casa, vou cuidar das suculentas, que era do Nicolas, e dos cachorros, que eram dele. É uma situação difícil, né, Thalita? E tudo lembra, né? Olha como a Thalita agora tá ali se conectando com muitos gatilhos. Gatilhos que vão trazer para ela o tempo todo lembranças, momentos, saudade. E como ela vai lidar com isso? Ela vai criar uma estratégia para lidar com isso. Para não chorar, de repente, né? Para não desabar ali na frente da sobrinha. Porque a sobrinha também tem o sofrimento dela. Ela tem uma percepção e ela tá dando um significado para esse vazio, para essa morte, para esse luto. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar da gente, mas tem que cuidar de quem está aqui, quem está precisando desse apoio, principalmente crianças. As crianças, elas dão um significado que a cabecinha delas criam. Elas não têm uma consciência, elas não têm um entendimento amplo. Então, entender também como essa criança está dando significado a esse luto também é importante. Né? Ter esse olhar ali, estar realmente ajudando essa criança aí também a trabalhar esse luto, né? Ô, Michele, isso é verdade, porque às vezes a gente não percebe que a gente, sem querer, ou a gente vai ressignificando, como a Thalita, ela está cuidando da sobrinha, dos cachorros. Isso, na verdade, ela está cuidando dela também.
Porque apesar dos gatilhos, ela está fazendo uma coisa com amor, né? E honrando quem deixou esse presente. Na verdade, é um presente. Então, eu acho que para ressignificar essa ausência, o que ela está fazendo é uma terapia. Ela está se ajudando, cuidando de alguém. Porque eu acho que tem sentido, que nem está dizendo aqui, doe sua mão, sua boca, seus ouvidos. E ela está se doando por inteiro. E isso é bacana. Apesar da dor, ela está fazendo uma coisa de bom, que isso vai refletir mais na frente, essa ausência, essa saudade, e vai ficar bem mais leve, ela fazendo tudo isso, porque na verdade não é só a terapia que a gente faz aqui, mas os atos que a gente tem durante a nossa rotina é que vai fazer com que a gente vá elaborando, né, entendendo mais ou menos o que está acontecendo, né, nessa vida diferente agora. Ela vai criando ali uma nova forma de continuar, né, reconstruindo a sua forma de viver e aí reconstruindo aí essas atitudes também. Né? O Marcos colocou aqui, né, a cada ano que vivemos, né, a cada ano que comemoramos um aniversário, é um ano menos, né, pois fica mais perto da partida. Nós vivemos aqui e a gente sabe que a gente está cada vez mais próximo aí desse momento de partida. Mas a gente nunca está pronto para isso, né? A gente não está pronto para nós e a gente também não está pronto para a partida do outro. E é nessa dificuldade aí que a gente trabalha. E é essa dificuldade que vai transformando nós, seres humanos. Né? Todas as pessoas se transformam depois de um luto. A gente já falou muito disso, né, Andréia? Sobre essa transformação que o luto traz para dentro dessa vida. Porque a visão muda, a percepção muda. Nós precisamos criar uma nova forma de continuar vivendo. Então, muita coisa muda e a gente se transforma assim. A Thalita também escreveu aqui que ela gosta muito de conversar sozinha. E também conversa com o Nicolas. E assim eu vou seguindo. A sobrinha vai fazer 2 aninhos. É bem novinha, né? É bem novinha. Uma criancinha, né? Um bebê. Tem uma frase. Eu não consigo ver aqui. A Elaine tá aqui. Ela colocou assim, a saudade é grande, mas saber que o meu pai está melhor e sem dor me deixa em paz. É isso que nos conforta aqui, não é? A gente saber que eles estão no mundo sem dor, sem sofrimento. E não é isso que a gente pensa. A gente pensa assim, eu daria minha vida por ele, se eu pudesse eu sentiria dor por ele. E essa dor do luto, da ausência, né, da distância, ela acaba sendo uma dor, né? Uma dor muito forte, que a gente acaba vivendo por eles. Então, a gente precisa aprender aí uma nova forma de viver, criar essa conexão com eles, que é muito importante, não romper esse laço, né? Essa ligação de amor, mas aprender uma outra forma de demonstrar esse amor. Como que eu vou demonstrar esse amor agora? Antes eu dava um abraço, e agora? O que eu faço? Eu envio meu amor, eu faço uma oração, eu digo bom dia, né? Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Então, a gente precisa aprender, reaprender a viver. Porque a forma que a gente vai viver depois de um luto, ela muda. A gente não pode viver mais a vida do jeito que era antes. Não tem mais sentido continuar vivendo do jeito que era antes. Por isso, essa necessidade da gente estar fazendo diferente. Tá? E aí a gente começa a se transformar. Né? Olha só, Michele. Então, a gente está falando de transformação, né, de procurar fazer alguma coisa que deixe a gente, né, mais leve, que a gente consiga transformar toda essa dor, né, numa nova vida que a gente possibilite ser feliz. Olha, a Cida, ela, desde a semana passada, a gente precisou da ajuda dela lá no projeto Mães de Luz, e ela
ajudou terça, ajudou quinta e ajudou ontem. Ela se emocionou, ela deu risada, ela foi simplesmente gentil com todas as pessoas que estavam lá. E ela contou a mim que ela estava muito feliz por ela estar ali, que aquilo deixou ela feliz. Olha só, como a gente ajuda as pessoas, a gente é ajudada. Eu já falei isso aqui várias vezes, e é verdade. É um sentimento muito bom quando você vê a transformação naquela pessoa. Quando vocês colocam aí, hoje eu estou melhor, eu consegui dar um passo, conta de alguma vitória, conta como está conseguindo elaborar o luto, isso me deixa feliz. Então, eu fico bem. E a Cida, ela me impressionou com a vontade que ela estava de ajudar. E ontem ela também ajudou a gente. Então, eu acho que isso está fazendo um bem danado para ela. Ela pode falar aí. Ela descobriu um caminho, né? Ela descobriu Exatamente. aí uma atitude, um comportamento que completou, de repente, parte desse vazio, né? E é isso que a gente fala aqui, sobre encontrar novas formas que façam com que a gente se sinta mais próximo dessa pessoa, né? Esse trabalho que eu faço aqui me deixa mais próximo do meu filho. Com certeza, eu me sinto mais próxima dele, eu faço em memória dele, porque aconteceu tudo o que aconteceu. Então, eu tenho, para mim, é como se toda quarta-feira eu tivesse esse encontro. E toda vez que eu faço alguma coisa relacionado, preparo um vídeo, ou coloco algum conteúdo aqui em relação ao luto, ou faço os meus estudos, eu me sinto realmente mais próxima dele. Foi a forma que eu criei, né, dentro aqui da minha mente, dentro do meu coração, poder estar perto dele. Então, é isso que a gente precisa aprender, e cada pessoa vai encontrar isso de uma forma, né? Por isso que existem muitos projetos que são realizados com as mães de crianças enlutadas. A Juliana mesmo, ela tem aí uma busca, né, pelo entendimento da doença que o filho teve. Ela busca ajudar pessoas na mesma condição, na mesma situação. Olha que bacana. A gente faz isso para se aproximar, né? Dri, boa noite. Dri Queiroz, seja bem-vinda. Então, a gente vai sim tendo essa transformação. E é muito gostoso quando a gente encontra algo que completa, né, Cida? Ela colocou aqui, ó, ir ajudar no centro foi uma luz tão maravilhosa, fiquei muito feliz, me fez bem. Vou sempre ajudar lá, né? Isso mesmo. Gratidão, foi muito bom ajudar outras pessoas. É isso, Cida, a gente vai encontrando, né? E quando eu falo de encontrar e se aproximar e se conectar de coisas que te façam feliz, é isso que eu tô falando. Algo que traga essa emoção de volta dentro de você, que faça com que você se sinta vivo novamente. Como que isso vai acontecer? Como você vai se sentir vivo novamente? Sentir que você pode ser feliz, que você pode sentir satisfação em fazer algo. Quando você descobrir isso, você nunca mais vai parar. Tá? Então, não é sentir felicidade pelo que aconteceu, sentir alegria, de forma alguma, isso não. É encontrar isso em outras coisas, tá? Em outras atividades aí, e fazendo disso uma rotina, porque é algo que vai, assim, alimentar você. O que você quer fazer todos os dias que pode aliviar a sua dor, né? Que pode trazer um pouquinho aí de conforto para o seu coração. É isso que a gente vai buscando. Claro que no início do luto, se você está bem no comecinho do luto, você não vai conseguir ter essa percepção, né? Você pode até ouvir tudo isso que a gente está falando e achar que é impossível. Né, Cida? Uma vez você já pensou assim, né? Logo quando você chegou lá, que a gente te recebeu, você também pensou assim. A Fernanda também pensou assim, né? E é normal, é compreensível, porque são tantas emoções naquele momento ali, do início do luto, que fazem mal, que nos machucam. A gente não consegue enxergar uma possibilidade de continuar vivendo sem aquela pessoa. Então, é normal que a gente realmente não enxergue essa possibilidade.
de um dia sentir satisfação em alguma outra coisa, né, nessa vida. Mas a gente encontra. E a gente precisa desse tempo, e claro, né, da constância do cuidado, do tratamento, do amor próprio, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Cuidar da qualidade de sono, dormir bem, se alimentar bem, continuar fazendo as atividades que você fazia. Por quê? Porque isso vai manter você numa qualidade de vida para você suportar tudo isso. Porque você chega no momento que você precisa enfrentar muitas coisas. E você não sabe lidar com a situação, ela é nova para você. Então você precisa estar bem, você precisa dormir bem, você precisa acordar bem disposta. Então, cuidar de você fisicamente é muito importante para que você consiga cuidar de você mentalmente e emocionalmente, tá? O mental, porque a gente precisa se conectar com pensamentos bons, positivos, deixar a negatividade de lado e produzir aí, com esses pensamentos, produzir os sentimentos bons. E aí, fortalecendo essa parte emocional e conseguindo aí dar um passo em cada dia, porque cada dia é uma vitória, cada minuto é uma vitória. Muitas pessoas não percebem a evolução e a melhora no processo de luto porque elas são bem pequenas, elas são bem sutis. O tratamento do luto, ele é minuto a minuto. Não é um tratamento que você faz ali 7 dias tomando um antibiótico e acabou. Não é assim, né? São por anos, minuto a minuto. Você vai continuar o resto da vida se cuidando, se fortalecendo diante dessa ausência, dessa dor, né? A Elaine colocou aqui, a união da família nessa hora é muito importante. Exatamente. Por que essa união faz a diferença, né, nesse momento? Todos estão fragilizados e cada pessoa vive o seu luto à sua maneira. Né? No caso da Elaine, foi o pai que faleceu. Então ela sente de um jeito, a irmã sente de outro. Cada pessoa vai sentir esse luto de uma maneira muito particular. Mas saber que todos estão sentindo a falta, passando pela mesma dor e que estão ali prontos, um para apoiar o outro, isso é muito importante. A gente precisa saber que pode contar com aquela pessoa, que aquela pessoa pode nos ouvir, que aquela pessoa pode vir e nos dar um abraço, que aquela pessoa da família pode entender o momento que você chora, o momento que você quer se afastar, que você não quer estar perto de todo mundo. Então, é muito importante, mas a gente sabe que em muitos casos a família não tem essa compreensão, esse apoio. É onde as pessoas vão buscar os grupos de apoio, né? Para poder contar a sua história, contar, recontar mais de uma vez, que a gente sabe que é importante, né? Mas às vezes a família já não tem mais paciência com a gente, né? De falar, de ouvir nosso choro. A Tem Cida. recadinho. Oi? Tem recadinho aí. Tem mensagem. Fernanda chegou. Fernanda Silva, boa noite. A Fernanda, desculpa a demora. Você é O sempre importante é que bem-vinda. ela chegou. Chegue a hora que você quiser, tá, Fernanda? A gente tá sempre aqui, você sabe disso. A Cida comentou aqui, olha, eu cheguei morta, sem vontade de viver. Estava no abismo. Eu ia pular. Mas hoje, por vocês, nunca vou esquecer o carinho. Até hoje sou grata por estar viva, né? Por fora e por dentro. Cida, a gente é grata também por você, né? Se abrir para essa ajuda. Porque nesse momento a gente fica um pouco cego, né, Andréia? É comum Pois é. que no momento de raiva, de dor, a gente não queira ouvir ninguém. Nesse momento a gente se acha a dona da razão, a dona da verdade, não é? E a gente sabe que não existe verdade absoluta. A minha verdade, a sua verdade, a sua verdade, elas nunca vão ser iguais, né? Mas que bom que você se abriu, que você se permitiu, se cuidar. Eu sei que está sendo difícil, né? Tem muitas
coisas ainda, muitas questões aí que você está trabalhando dentro de você para você conseguir seguir em frente. Mas a gente tem muito orgulho de você, porque a gente sabe, né, que atrás de um sorriso, quanta dor tem ali atrás, né? O quanto você caminhou para estar ali, de repente, numa festa, sorrindo, se divertindo novamente com outras pessoas. A gente sabe o quanto é difícil, mas a gente precisa continuar seguindo em frente, a gente precisa continuar vivendo. E você está fazendo isso de uma forma esplendorosa. Continue assim, né? A gente está aqui para te ajudar, para te apoiar, para te dar a mão, né? Quando você precisar. Ah, Hoje é ela que está dando a mão para a gente mesmo. é, Ela está... E vai ver como a gente... É o que você falou, Michele. Quando a gente começa a fazer isso, a gente não consegue parar mais. Porque a gente tem a preocupação do bem-estar do nosso próximo. A gente tem essa preocupação. E quando a gente vê o nosso próximo bem, nós sentimos, nós ficamos bem também, né? Porque é muito triste você conversar com várias mães, né, esposas, chegaram lá, sabe, não querendo ajuda, mas não ouvindo o que a gente estava falando. E às vezes muitas já, eu acho que a Michele já passou por isso também como eu, que chegou lá e não queria ouvir, dizendo que a gente não estava passando por isso para poder falar essas coisas. Nesse momento, por isso que eu falo, tem que ter alguém que tenha a paciência de ouvir. E aí a gente vai conversando, a pessoa vai absorvendo o que a gente está falando e ela vai entendendo. E aí ela fala, poxa vida, naquele dia eu cheguei assim, nós entendemos perfeitamente. São reações, porque a gente não aceita naquele momento, né? É a fase da não aceitação. A partir do momento que você aceita, você começa a ver as coisas de um modo diferente. Não que você vai deixar de sofrer. Porque muitas têm medo de dar um sorriso e achar que vai esquecer o seu ente querido. Não é assim, pelo contrário, você vai viver por ele. Você vai dar esse passo por ele. Então, eu acho que fazendo isso, quando a Cida resolveu ajudar a gente lá no centro, né, no projeto, ela fez com maior boa vontade. E eu não sabia que aquilo ia fazer tão bem para ela. E ela acabou abraçando essa causa. E isso está fazendo bem. Se está fazendo bem para ela, eu estou mais aliviada ainda de ter feito um bem para ela. Porque conviver e interagir com as pessoas ali, todas estão passando pelo mesmo momento, né, pelo mesmo processo, e fica assim, mais fácil de você lidar. E ela conversa bem, ela cuida, ela acolhe todo. Eu fiquei observando ela. E ela acolhe todo mundo, conversa. E quem olhar, não diz que ela está passando por esse momento. E não é por causa disso que ela não vai ter os seus altos e baixos. Claro, vai continuar. Mas ela tem uma válvula de escape, né? Porque ela escolheu, porque ela poderia falar, não, eu não quero, eu não estou bem. Não, ela escolheu fazer, ela escolheu ajudar. E graças a Deus, isso fez muito bem para ela. Eu fico feliz por ela. É isso mesmo. A gente tem esse poder de escolha, né? E muitas vezes a gente não precisa fazer nada grandioso, né? Só o fato de você se cuidar, você se permitir falar, você participar aqui de um grupo de luto, de repente fazer um comentário lá no grupo, né, dizendo como você está se sentindo, ou acolhendo alguém que está passando por um momento de dor. Isso já começa a fazer bem para você, né? Então a gente precisa ter essa abertura sim, se permitir sim. E aí, como você falou, Andréia, né, as pessoas chegam e nem imaginam que ela está passando por aquela dor, né? E aí ela vai acolher uma pessoa e a pessoa vai virar para ela e vai falar assim, um dia eu quero ser forte como você. Eu quero ter essa fortaleza de estar sofrendo e ainda estar ajudando uma outra pessoa, né? Mas por dentro ela tá ali com o sofrimento dela, né? Ela sabe que aquela dor existe ali dentro, que ela não vai embora tão fácil, mas ela está ali, de alguma forma, criando conexões com coisas que fazem bem, com coisas que vão fazer com que ela se sinta melhor. Gente, a forma como a gente se sente em relação a tudo que acontece é o que vai definir, né,
a sua vida dali para frente, o que vai acontecer. Se você quer ficar bem, se você quer deixar de sofrer, você precisa estar se sentindo bem. E o que você vai fazer para se sentir bem? Tá? Então é isso, se conectar com as ações que vão fazer com que você se sinta melhor a cada dia. Porque a forma como você está se sentindo em relação à ausência, à falta, ao vazio, à saudade, é essa forma como você se sente que deixa você preso aí na dor e no sofrimento do luto. Então a gente tem a escolha de se conectar com coisas que vão fazer com que eu me sinta melhor, tá? A Fernanda escreveu aqui, né? Ah, peraí, tem uma outra aqui. A Cida escreveu. Obrigada, Andréia. Fiquei tão feliz, né? Sou grata por você me ajudar e estar lá hoje. Deus abençoe. Amo fazer e vou fazer, eu acho, né? A Fernanda escreveu. Hoje eu tive uma recaída daquelas. E olha que eu saí para dar uma saída no shopping. Fui fazer a unha, ver um sapato e uma bermuda. Mas comecei a sentir a falta da minha mãe ali. Tentei distrair a minha cabeça, mas as lembranças vieram como um rolo compressor. E eu chorei muito dentro do shopping. E aí, Fernanda, você chorou? E aí? Conta mais um pouquinho pra gente. Você parou de chorar? O que você fez nesse momento? Você se recolheu? Chorou? E qual que foi, né, o pensamento que vinha na sua mente nesse momento que você estava chorando? O que você pensava? Como que você via sua mãe? Qual a lembrança que vinha? Né? Vamos fazer uma terapia aí. Buscar entender essas emoções, buscar entender esse pensamento aí. O que você pensou que de repente te tirou desse choro, porque uma hora você parou de chorar, eu acho, né? Eu acredito. E fazer essa reflexão estar compreendendo o luto. Eu gosto muito quando a Fernanda coloca aqui que ela começa realmente a fazer essa terapia. E ela já apresentou alguns resultados aí de entendimento do que está acontecendo com ela, de entendimento do próprio luto. E isso faz muita diferença. Entender o próprio luto é saber lidar com ele. Então, como que eu faço um bolo? Eu preciso saber da receita, eu preciso saber dos ingredientes, eu preciso saber em que momento eu coloco cada ingrediente. Coloco todos de uma vez, tem uma ordem certa, por quanto tempo eu fico manipulando aqueles ingredientes, e depois o que eu faço com aqueles ingredientes, com aquela mistura. Né? Então, tá vendo que existe ali uma forma certa? Só que cada um vai criar a sua receita. Observando tudo isso que acontece, observando um dia que você teve recaída, principalmente os dias que você tem recaída. Esses são os momentos em que você vai evoluir, que você vai conseguir, vamos dizer assim, um remédio para cuidar daquela dor, que você vai se fortalecer um pouquinho mais diante de todo aquele sofrimento que você vem vivendo, tá? São as recaídas, são as dores, o choro, a saudade, tudo isso vai ensinando você a se curar. Se curar dessa dor, desse sofrimento. Então, toda vez que acontece isso, é uma forma que você tem aí uma oportunidade de estar cuidando de você e de estar ficando um pouquinho melhor. Olha, Michele, eu lembrei agora de um relato de uma mãe que eu conversei com ela não faz muito tempo. E teve uma situação que ela estava num lugar fazendo alguma coisa e de repente deu essa saudade. Ela sentou, ela chorou,
né? E depois ela pensou assim, poxa, mas ela gostava de fazer isso, por que que eu não vou fazer? Não, vou continuar fazendo. E isso fez bem para ela. Isso não é uma regra para todos, né? Não é uma regra. Mas no momento foi o que ela achou que ela devia fazer. Então ela respirou fundo e falou, não, eu vou fazer, eu vou continuar, porque ela gostava de fazer comigo. É diferente, né? Ela não está ali do seu É, lado, mas ela está ali presente dentro de você. Isso vai ficar para sempre. Então, assim, a gente vive como se, quando você conversa com a pessoa, que nem elas falam que conversam, às vezes, conversa sozinha, é a mesma coisa, assim, vamos conversar. Então, eu vou continuar comprando, né? Compre sua bermuda, o seu sapato, e converse assim, ó, essa aqui ficou bem, né? Acho que vai ficar bonito. E ela fez isso. E ela depois ela me contou assim, olha, você sabe que eu fiz isso, eu me senti bem, né? Porque, lógico, a gente às vezes está fazendo alguma coisa assim, eu fazia com a pessoa. Às vezes dá um desespero, você acaba indo embora, você volta para casa e chora, e fica ali, às vezes você fica até pior, né, do que você está. exatamente. Mas a gente tem que entender que são situações que não tem como voltar. Então vamos Exatamente. para frente. Vamos para frente. É isso mesmo. Esse olhar, né, de continuar fazendo é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa ela foge dessas vivências para não sofrer. Só que se ela fizer, ela vai se sentir muito melhor do que se ela fugir. A impressão que a gente tem é que se a gente se conectar ou fazer o que a gente fazia com aquela pessoa junto, a gente vai sofrer. A gente sofre um pouquinho, mas depois dá uma sensação tão gostosa de estar próximo, de estar junto, de estar perto, de se conectar ainda. Essa sensação é muito melhor do que quando, né, você foge. Então a gente precisa sim estar aí diante dessa dor e vivenciá-la para que a gente possa ter essa sensação boa de estar perto dessa pessoa. Se você continuar fugindo o tempo todo dessa dor, você nunca mais vai se sentir próximo a essa pessoa, porque você está evitando coisas que te aproximam dela. Se aproximar dela, trazer essas lembranças, machucam. Mas é a forma que você tem de pensar, de sentir a saudade, né? E você precisa estar ali para que você se sinta próximo dessa pessoa. E a satisfação, de repente, ela é muito maior que o sofrimento, né? Acho que vale a pena experimentar. A Fernanda colocou aqui, né? Ela relatou pra gente. Essa foi a segunda vez que isso acontece. Eu deixei sair o choro e falei comigo mesmo. Veio aquelas velhas perguntas, por que eu, por que a minha mãe, né? E eu fico muito chateada. Decidi encarar o meu luto sem remédios. Agora, remédios agora, e tenho medo de fracassar. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque essa recaída é normal. Ela acontece com remédio ou sem remédio, tá? As recaídas acontecem com remédio ou sem remédio. Então, olhe para essa recaída como uma forma de se fortalecer ao levantar. Uma criança que cai a primeira vez, ela se levanta, mas quando ela cai a segunda, ela cria uma estratégia diferente para se levantar. Ela se levanta mais rápido, sem dor, mais fácil, não é? Então, quando ela cair a terceira vez, a forma dela se levantar vai ser outra também. Quando ela cair pela quarta vez, a forma que ela vai se levantar vai ser outra. E daqui a pouco ela para de cair, tá? Então, é assim no processo de luto. A recaída é normal, ela acontece com remédio, sem remédio, você fugindo da dor, você encarando a dor, você sempre vai ter uma recaída. Isso é totalmente normal. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com essas emoções. E quando elas chegam, de repente,
estamos num shopping. E aí te pega de surpresa. Porque se estivesse em casa, de repente você já estaria chorando antes, tá? Você poderia estar chorando antes. Mas não, você já não estava bem, tinha algo aqui, mas você continuou levando a sua vida. Você saiu, você passeou, você foi no shopping. Só que chegou um momento em que veio um gatilho, com certeza, né, dessas lembranças, que aí fez sair aquilo que já não estava legal, tá? Então, as recaídas, elas vão acontecer em um momento ou em outro. Pode ser no shopping, pode ser em casa, pode demorar mais, demorar menos, elas acontecem. E olhe para elas como uma forma de aprendizado, tá? Eu tenho certeza que se você olhar dessa forma, vai ser muito mais fácil você se levantar na próxima recaída, tá? De repente você para de chorar mais rápido, ou você já não chora tanto, ou você consegue conter as lágrimas. Vamos supor que você está numa loja, né? Você está lá, você segura assim um pouquinho e vai, né? E a Fernanda completou aqui, mas eu não vou desistir. Eu acho que eu preciso realmente encarar essa dor consciente, exatamente. Quando você encara isso de forma consciente, é aí que está o segredo. Porque é aí que você vai estar aprendendo com ela, tá? O remédio ajuda, mas ele mascara a dor. Dá a sensação de que você está lidando bem, mas na verdade não está, né? Ele está te anestesiando. Por isso você não sente, né? Eu quero lidar com o meu luto de frente. Minha mãe odiava esses remédios, né? Sim, os remédios ele tem esse poder de mascarar essa dor, né? Qualquer remédio tem o poder de mascarar a dor, né? Por que que a gente toma um remédio de dor, né? Um remédio ali analgésico? Realmente para mascarar, para eliminar aquela dor. Mas será que o que está causando a dor está sendo curado com ele? Não. Eu preciso de um outro tratamento para curar aquilo que está causando a dor. A dor é um sintoma, tá? No luto é a mesma coisa. A dor é um sintoma, o choro é um sintoma. E o que está causando essa dor, esse choro? A forma como eu me sinto, como eu me coloco perante a essa ausência. Quando eu conseguir processar esse luto, me sentir melhor, apesar dele ter acontecido, estar conectada com coisas que me fazem feliz, que me fazem bem, eu vou olhar para esse luto de uma maneira diferente. Vou estar mais forte. Eu vou olhar e vou falar assim, olha, agora eu aceito, né, que tudo isso aconteceu. Eu não concordo, mas eu aceito. Então, eu estou me posicionando, eu estou me sentindo mais tranquila e mais em paz em relação a isso, tá? Por quê? Porque as emoções vão se acomodando, o tempo vai passando, e é normal, é natural que com o tempo a gente aceite o que aconteceu, tá? Pode levar muitos anos, para outros pode ser mais rápido, mas quando chega nisso, é porque a pessoa está se sentindo melhor perante tudo isso. Ela criou um entendimento diferente, ela se transformou, ela mudou crenças, tá? Alguma coisa mudou ali para ela, para fazer com que ela se sinta melhor. A Rosa, ela escreveu aqui: eu ainda não consigo vivenciar coisas que meu esposo gostava. Sofro muito lembrando ou vendo algumas coisas que ele gostava. Mas estou me sentindo melhor. Sempre tenho gatilho. Ontem mesmo eu tive um. Enfrento dia a dia o luto. Estou sofrendo um pouco menos com a ajuda de vocês. Gratidão. Ô Rosa, essa percepção é muito bacana de estar sofrendo um pouco menos. Por quê? Quando que a gente vai saber que a gente está bem? Quando que a gente sabe que a gente está melhorando? É comparando o nosso luto com o nosso próprio luto. Nunca com o luto de outra pessoa. Nunca. Nunca comparar a sua dor com uma de uma outra pessoa. Ah, a fulana em um ano já estava bem, a fulana... Não tem isso. Você tem sempre que comparar o seu luto com o seu próprio luto. Como está a evolução do meu luto?
Eu tô me sentindo um pouquinho melhor que ontem? Eu tô me sentindo, tô sofrendo menos do que no início? No início eu sofria 24 horas por dia. Até dormindo eu sofria, eu chorava dormindo. E agora, como eu estou? Então a comparação sempre tem que ser realizada com o seu próprio luto. É isso que você tem que ter em mente, comparar com o seu próprio luto, nunca com o luto ou com a dor de outras pessoas, tá? Porque o seu luto é único, ele é seu. E você só vai saber que você tá melhor quando você compara com o seu mesmo. E é muito importante a gente ter esse olhar, tá? Esse entendimento de que a comparação ela tem que ser realizada assim, mas sempre com o nosso próprio luto. Como que era no começo? Como era lá o primeiro mês de luto, segundo mês, terceiro mês, né? A gente consegue mensurar aí a vibração do luto de acordo com as emoções que vão sendo sentidas no, né, no decorrer do dia, tá? Então a gente consegue sim ter uma medição aí dessa frequência vibracional do luto. E aí, em cima disso, a gente consegue saber que prática executar, né? De onde está vindo todo esse sofrimento que eu tenho, né? Que tipo de emoções eu tenho no decorrer do meu dia. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um checklist lá. Acordei triste, fiquei pior, depois melhorei, senti um pouquinho de alegria, mas depois senti tristeza de novo, senti raiva, senti... Ó, o que você sentiu durante o seu dia, né? As emoções do luto. E aí, a gente consegue ter aí um valor dessa vibração do luto. Em cima desse valor, a gente entende qual é a emoção predominante ali no seu dia. E qual é a ação, qual é a técnica que eu vou utilizar para sair dali, para elevar um pouco a minha frequência, elevar um pouco a vibração e poder ir saindo desse processo de dor e sofrimento. Então, existe uma forma da gente estar fazendo isso, tá? E colocando em prática aí algumas ações baseado nisso, nessa realidade do seu dia. Tá? Ela colocou, verdade, isso está acontecendo comigo. E é normal que você, Rosa, se sinta, né? Só você perceba que você está sofrendo um pouco menos e de repente você tem uma recaída, você sofre pra caramba. E aí depois você volta de novo a sofrer um pouco menos, tá? Tudo isso é normal, são os altos e baixos do luto, tá? Mas é como eu falei ali para Fernanda. Isso é essencial para você aprender a se curar, a se tratar, a melhorar a cada dia. Verdade. Na semana passada, eu não sei se foi na semana passada, se foi na outra, eu falei assim, sobre a gente elaborar um mantra, né? A pessoa, sim, cada um. Fazer uma lista de palavras, palavras aleatórias, né? Eu falei, até dei o exemplo do café da manhã, flores, escola, música. Então, toda semana você escolhe uma e vai buscar uma lembrança que você teve, ou que lembra, né, o seu ente querido, seu esposo, seu filho, sua mãe. Vá buscar, escolha uma palavra dessa lista e procura uma lembrança. E aí você vai elaborando. Eu acho que a Michelle falou, nossa, para quem ouve, né, está no momento, ou no começo, ou assim, ainda não conseguindo entender o que está acontecendo, parece difícil, mas não é difícil. Nós precisamos apenas começar, dar aquele passo, né, para a gente poder começar a transformar a nossa vida. Como a Michelle falou, nossos altos e baixos vai sempre acontecer, mas vai acontecer com menos frequência, você vai deixando de chorar muito, e aí começa um outro problema que aconteceu também com uma mãe, que ela já estava menos chorosa, né? A saudade já não estava machucando tanto, mas as lembranças que ela tem ficaram, e ela achava que estava esquecendo, né? Do filho. Quando, gente? Quando que a gente esquece? Quando? Nunca.
ela só está ficando melhor, né? Ela está ficando melhor por ele, porque eu tenho certeza que ele era isso que ele gostaria de ver, minha mãe feliz, minha filha feliz, minha filha caminhando. Mesmo tendo esses obstáculos onde você vai tropeçar, mas você vai levantar e vai seguir em frente. Então, é bom a gente absorver, né, tudo que está sendo falado, porque é isso que nos ajuda. A terapia é isso. A gente, às vezes, não quer falar, mas a gente está ouvindo e fala, poxa, é mesmo. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar dar esse passo. Eu tenho certeza que isso vai diminuindo, mas o amor nunca acaba. A lembrança é uma coisa que vai ficar para sempre, porque é esse mesmo amor que vai curar. É normal, a gente precisa colocar isso. É normal esse pensamento, tá, André? Na hora que a gente está seguindo, se sentindo um pouquinho melhor, sofrendo um pouco menos, a gente tem essa sensação de estar esquecendo. Na verdade, a gente não está esquecendo, a gente está deixando de se conectar com as lembranças tristes, tá? As lembranças boas ainda machucam também. Nesse momento específico, eu deixo de me conectar com as lembranças que me trazem sofrimento, porém as lembranças que também vão me causar um sentimento bom ainda machucam, porque qualquer lembrança machuca. E é nesse momento que a gente começa a fazer essa diferenciação. Largar o sofrimento para trás e se conectar com as lembranças que vão nos trazer algo de bom. E aí a gente começa a construir isso. Construir essa forma. Qual é a lembrança que eu quero ter? Qual é a lembrança que vai me fazer um pouco mais feliz, né? Que vai me deixar perto, vai fazer com que eu tenha a sensação de estar lembrando, de não estar mais esquecendo, e que eu vou conseguir me conectar com essa lembrança. E aí essa sensação vai passar. Essa sensação de estar esquecendo. Porque aí você vai conseguir se conectar com outras memórias, outras lembranças, que não vão te fazer tanto mal. Então faz parte do processo ter essa dorzinha aí, de pensar que não está, né, de que está esquecendo, mas na verdade não está esquecendo. Você está deixando de se conectar com o que está te causando dor, tá? E nesse momento, começo do luto, tudo causa dor. Qualquer lembrança causa, tá? E aí, nesse momento de separação e diferenciação, a gente se afasta, depois a gente aprende a se conectar com a lembrança de uma outra forma. É isso que vai acontecendo, tá? E aí a gente vai se fortalecendo, né? A gente já teve ali muitas recaídas, a gente consegue se conectar com a lembrança e sentir algo bom, se sentir próximo, sentir aquela saudade gostosa, tá? E é isso aí que vai acontecendo. A Rose chegou agora, no finalzinho, né, Rose? Ela colocou aqui, boa noite. As minhas lembranças do meu filho era que ele gostava muito de festa. Essa data de carnaval é demais. Então, né, carnaval chegando, quem gosta de carnaval aí vai ter aí alguns gatilhos, né, gente? Normal. E aí a gente tem que aprender a criar uma nova forma de se conectar com essa lembrança. Né? Se conectar com a lembrança e não permitir que ela te faça mal. Rose Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Então, é algo aí que a gente tem que construir. Cada pessoa vai ter que construir essa forma de se conectar com essa lembrança. Né? Boa noite. Hoje teve poucas pessoas aqui, né, André? O fluxo foi melhor. Eu também estranhei. Será que foram viajar, alguma coisa, né? Não sei. Porque essa semana tá bem... Daqui a pouco é carnaval, semana que vem também vai ter os feriados. E aí... Semana que vem a gente vai colocar aqui um conteúdo diferenciado para vocês, né? Uma indicação de vídeo, alguma coisa aqui, que aí na próxima quarta-feira a gente não vai ter a live ao vivo, mas a gente vai colocar um conteúdo aqui, tá?
E, e, e é isso, né? A nossa noite até que rendeu. Você quer falar alguma coisa, André? Eu acho que a gente falou bastante hoje, né? Sobre isso. Elas quase não falaram nada, mas isso é normal. E o que foi falado, a gente leu. E eu queria deixar aqui, né, todo o amor que a gente tem por vocês, toda a torcida de que as coisas vão melhorar e vão. A gente não pode perder a fé, a gente não pode perder tudo que a gente construiu junto com o nosso ente querido e deixar em vão, né? E viver só no sofrimento, achando, né, que não vai conseguir sair, mas vai sim. Temos vários, né, exemplos, aqui mesmo na live, nós temos exemplos, que a gente pode continuar a nossa vida, a gente pode ser feliz novamente, de uma outra forma, e sem esquecer de quem a gente amou, porque esse amor, como eu já disse aqui, é eterno, e não acaba nunca. Isso é um amor incondicional. E a Michelle está aí para falar, né, que é verdade. Porque a gente pensa, esses gatilhos que a gente tem, vai nos ajudar também a saber enfrentar essas situações. Porque senão a gente não vai sair do lugar, né? Como a gente tropeça, a gente levanta, a gente não segue. É a mesma coisa. Esses gatilhos vão servir, daqui a pouco esses gatilhos vão ser a melhor coisa da nossa vida. Que a gente vai lembrar com toda aquela saudade, mas sem sofrimento, né? Sem choro, de pergunta, de questionamento, por quê, né? Por que eu, que nem elas falaram aí. Então, gente, não fiquem assim, achando que vocês vão ficar sempre aí. Só tenham paciência com o processo, né? Respeite o momento, isso tudo. Cuidem-se, né? O cuidado é muito importante. Eu sempre coloco um post falando sobre o autocuidado, porque a gente precisa para continuar essa caminhada. Cuidar da gente primeiro. Exatamente. O autocuidado é tudo, né? E quem melhor do que a gente mesmo para se cuidar nesse momento? Quem melhor para entender o que a gente precisa do que a gente mesmo? Então, você é o termômetro, você é o parâmetro, somente você quem consegue se ajudar dentro desse processo e é só você quem consegue entender o seu luto. O que a gente faz aqui é guiar vocês nesse processo de entendimento, tá? O ideal seria que cada um tivesse, né, o seu caderninho e fosse anotando tudo ali, né? Como realmente um livro do que seguir, o que fazer, né? No seu luto, como avaliar o seu luto. E aí as coisas vão seguindo aí, vão melhorando, né? Um grande beijo para vocês, bom carnaval. Aproveitem aí, quem gosta, né, de carnaval. Tem pessoas que vão se conectar com lembranças, tem outras que nem tanto, tem outros que preferem se afastar do carnaval, né, para passar esse momento aí mais recolhido e tá tudo certo, né? Tá tudo bem, né, André? O que você escolher para fazer nesse momento, escolha algo que te faça bem, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.